Eu selecionei 10 memes e trends de arte que foram virais aí nesse último mês de novembro lá no Twitter. E eu acho que vocês vão gostar de algumas delas. Tem umas que são realmente coisas que dá pra gente fazer e participar, outros pra rir ou pra chorar. Mas alguma emoção vai tirar de você. Vamos ver logo depois da vinheta. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Hoje tentando uma coisa um pouquinho diferente, eu estou trazendo vários tipos de memes e coisas que eu topei aí lá fuçando no X, no Twitter. Algumas são bastante virais, outras nem tanto, mas todas elas têm alguma coisa relevante pra gente. Olha aqui a primeira, é este tutorial maravilhoso de Emelius Duckberry, que na verdade postou isso daqui lá originalmente no Blue Sky. E ele falou assim, ó, repare bem na imagem, não faça isso, faça isso. E aí várias marcações, né? E aí embaixo lendo o que a gente entende, né? Qual que é a diferença? Eu fiquei olhando, qual que é a diferença? Aí tá ali, ó. Adicionar sem necessidade círculos vermelhos no seu desenho vai arruinar a sua arte. Dica bônus ali, ó. Adicione um tracinho verde ali, um check verde embaixo de todos os seus desenhos para as pessoas acharem que você fez ele corretamente. Recentemente, eu acho que foi até o próprio Marco Álvares, né? Ele fez um vídeo comentando sobre esses tutoriais que são muito formulaicos, né? Tem essa estrutura do o que é errado e o que é certo. E claramente, né? A gente entende que essa é uma estrutura visualmente muito chamativa. E ela pega, inclusive, um pouco nesse senso da gente de um pouco de culpa, né? De tipo, será que eu tô fazendo algo errado? De o que eu tô errando, né? E eu acho que coloca a gente num lugar de ver a arte, ver o processo de desenho, de ilustração, ao invés de, tipo, várias possibilidades que podem ser mais adaptadas a você ou não, coisas que podem ser úteis ou não, tipo, coisas proibidas e permitidas, né? Dentro desse processo, acho que é muito mais sobre encontrar os processos e ferramentas que fazem sentido pra você do que necessariamente fazer as coisas somente de um jeito, né? Então, eu achei uma imagem maravilhosa que relembra esse tópico importante, mas sem nenhuma da seriedade necessária para abordar o tema. Achei bonito. O próximo aqui é pra todo mundo que fala que o seu rascunho tem mais curtidas e mais interações do que o seu desenho final. Ali, o autor original colocou ali, WIP, Work in Progress, trabalho em progresso. Uma bola... E esta publicação está agora com 128 mil curtidas, 18 mil retweetadas. E é pra gente se questionar mesmo, né? Que em rede social, o fenômeno da interação não acontece proporcional ao nível de qualidade da sua arte, o nível de impacto que ela tem. Nenhuma dessas coisas garante, né, a viralização do seu conteúdo. Às vezes, só do negócio ser uma ideia engraçada, ele já consegue ter mais longevidade do que algo que foi feito com bastante seriedade, que era muito interessante de fato. A internet tem dessas. Inclusive, esse vídeo é sobre memes e sobre trends, e na verdade, memes e trends são algo, originalmente, né, o nome meme vem para estudar um fenômeno que são quando as ideias passam a ser facilmente reprodutíveis, né, quase como se fosse um vírus que vai espalhando assim de uma pessoa para outra, e as ideias com maior potencial memético são aquelas que conseguem se promover de alguma forma, né? Elas têm a capacidade de induzir os outros a repeti-las, elas têm essa capacidade de infiltrar o nosso cérebro e se reproduzirem, quase como um vírus faria entrando em outros organismos, né? É uma ideia literalmente virulenta e viral aí, tem essa conotação também, né? É o meme viral, viralizou. E ao mesmo tempo, os vírus, né, nem parecem formas de vida, porque não tem metabolismo, não tem nada, é só um código maluco, e essa imagem é quase um vírus. Porque não tem nada, exceto, acho que a sensação que todo mundo já teve de fazer uma bola e falar, acho que já deu, né? Acho que já tava bom por aqui. Esse próximo também é maravilhoso, de Augusto Aritomo, que fez aqui essa capacidade de reinterpretação de uma imagem, que na verdade foi um acidente, né? Acho que ele olhou rápido ali, a imagem pequenininha do avatar ali, do Patrick dando um joia, e
Com o poder da miopia ou da pareidolia, que é essa capacidade que a gente tem de ver rostos humanos em coisas que não são, ele viu ali aquele personagem Chibi, né, com um olharzinho ali, um olhinho no meio das franjas, ele conseguiu enxergar isso nessa maçaroca daqui da esquerda. É brilhante a capacidade de transformar isso. Olha aí, ó, 60 mil curtidas numa ideia, numa brincadeira, porque tinha um gancho, tinha alguma coisa que conectava com a percepção da galera, que é isso de ver algo onde não tem, né, e algo tão interessante, né, e realmente faz muito sentido você vendo ali o desenho que ele fez e a imagem borrada, né. Outro exemplo muito bom é esse daqui, né, do Imani aqui, colocou que o Tony mandou esse desenho aqui né, curiosamente tinha a ver com Bob Esponja também, mas é o Plankton ali enroscado num lado, é exatamente o que tá ali em cima, né? E aí ele fala, eu achei que o seu avatar aí era uma foto do Plankton recostadinho no canto. Não é. É um furry safado com franja emo. É um furry emo. Você viram a impressionante lógica que permite transformar um personagem de Bob Esponja em um rosto de um personagem e o rosto de um personagem em um personagem de Bob Esponja? Isso tá fora de qualquer limite. Outra publicação que viralizou aí com muito merecimento, Renan Porto foi o ilustrador aí que participou dentro do estúdio da Illumination fazendo a ilustração que o Bowser apresentou aí num dos trailers, que é essa pintura maravilhosa que ele faz de si mesmo junto com a princesa aí, todo, né, tem uma leve diferença ali na anatomia dele com relação ao original, e eu fico muito feliz pelo Renan, não fico com inveja ou com vontade de queria que tivesse sido eu jamais faria isso. Ainda mais num canal público como esse, demonstrar esse tipo de cena. Mas eu queria que tivesse sido eu. Eu acho que eu não teria feito tão bem quanto o Renan fez. Que imagem maravilhosa e que cena divertidíssima também. Essa daqui causou índices de identificação altíssimos. E eu quero saber de vocês aqui nos comentários também. Que tipo de artista você se considera? O artista normal ou o artista hiperfixado? Como o Cookie Teller aqui contou para nós. O artista normal, gente, vamos lá. O que ele faz? Trabalhos originais, né? Com alguma frequência. Desenha fanart, às vezes. Experimenta temas diferentes também, né? Não desenha só a mesma coisa. E é conhecido mais pelo seu estilo, né? A interpretação artística própria em cima de diversos assuntos. E aí, você é normal? Ou você é o artista que pratica anatomia pra fazer a arte safada de seu personagem favorito? Eu tô te vendo aí. Não consegue parar de desenhar um único personagem como se a sua própria vida dependesse disso. E por último, né, é conhecido por desenhar este personagem. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado. Eu poderia cair aqui, mas eu tento manter uma, né? Diga aí pra mim então nos comentários que tipo de artista você é, e se você concorda com essa mensagem ou se você discorda dela. Eu acho que faz bastante sentido. Esse daqui a gente precisa do vídeo para ver certinho, mas este perfil aqui de cima mostrou esta divertida tecnologia, que é usar uma camada por cima de tudo e colocar ali, com um pincel ali de Liquify, você modificar essa base dos olhos para fazer esse teste rápido de desenho de ângulos diferentes dos olhos. Eu não sei até que ponto isso realmente é útil, mas visualmente parece muito divertido de brincar com isso, de manipular dessa maneira, né, o desenho, ao invés de fazer tudo na mão, né, é quase como se fosse ali um rig de animação 3D, alguma coisa, de animação 2D também, como a gente vê no Toon Boom e coisas do gênero, né, onde a gente tem algo fixo e a gente deforma e transforma isso para ter resultados diferentes, né. Esse foi um post que viralizou bastante e inclusive tem bastante gente fazendo videozinhos, testando e mostrando isso, né, estão manipulando ali essas duas camadas, né, é só a parte da pupila e uma outra que é uma imagem logo em cima, dá pra fazer esse efeito e brincar bastante com isso, né? Eu acho que é muito interessante. Kantan, que é fácil em japonês. Muito fácil. Você acha que vale a pena testar isso aí? Gostou? Eu achei minimamente interessante. Me diga aí se você testar, o que você achou. Esta arte aqui também, pessoal, rodou muito a internet. Na verdade, não foi nem a postagem original da arte, mas este que é um crop com um zoom, falando, é um desenho. E eu acho que, né, de longe ali, você já pode ver pela miniatura que realmente é uma imagem com uma fidelidade, assim, realista muito forte, né? A questão dos valores, dos tons, das texturas vistos de longe, né? Você tem uma impressão de um grande realismo fotográfico. E
quando você olha de perto, quando você analisa com um pouco mais de detalhe, você vê que são pinceladas bastante texturizadas, bastante gráficas e muito pouco realistas, né? Mas o conjunto da obra dá muito essa impressão de realismo, e eu vi que algumas pessoas ficaram tanto quanto encafifadas com justamente isso, né? Eu acho que, em boa medida, né, o que causa realismo numa imagem é justamente esses outros fatores que eu mencionei. Mais do que a fidelidade das microtexturas, de parecer pelo ou não, essa apreciação geral dos valores, das cores e especialmente do desenho, né? A forma das coisas. E esse desenho aqui, essa imagem, né, lembra muito mais as proporções do jeito que elas estão desenhadas e como elas foram representadas, a captura de uma câmera fotográfica de fato, né? O desenho não tem uma estilização no traço, a estilização tá só na habilidade de renderizar as texturas e as cores, né? Então, se você tem uma fidelidade fotográfica na distribuição do desenho e tal, nos contornos, algo que você poderia fazer, dependendo, né, se for um processo onde você tá desenhando o cachorro de alguém, que alguém pagou você pra desenhar o cachorro dela e te cede a foto como base, não tem nenhum problema você fazer um tracing dessa imagem, usar, né, inclusive, quantos pintores tradicionais não fazem o uso de projeções, de outras técnicas de reprodução, como grids, né, para você copiar a base da imagem e aí sim aplicar todas as suas habilidades e sensibilidades, não na captura da silhueta, mas sim na execução das texturas, dos volumes, dos detalhes, das economias, das pinceladas, né? Com certeza é uma habilidade importante para qualquer ilustrador desenhista conseguir medir distâncias e copiar imagens de olho, né? Mas certamente não é imprescindível, assim, tem maneiras de você fazer isso de uma outra forma. E eu acho que isso é o que mais segura o realismo, são esses três elementos, né? As cores são muito fiéis com aquilo que a gente veria na realidade, a parte dos valores, né? O quão claro e o quão escuros estão essas coisas, combina muito com o efeito de uma câmera fotográfica de fato, né? Tem uma simulação aqui, não é só da realidade, mas a simulação de como uma câmera se comporta. E em terceiro lugar é esse de que as silhuetas e a anatomia do cachorro e a perspectiva aplicada nele são muito fiéis à vida real, à fotografia real, porque provavelmente foi baseado em uma foto específica, né? Tudo isso se justifica dessa maneira e faz todo sentido que tem aqui toda essa atenção, porque ficou muito bonito a interpretação ali desses detalhes nessa parte interna e de saber o quanto que é o suficiente para garantir o realismo da imagem. Esse controle e essa perícia é uma habilidade por si só muito interessante e digna de admiração, né? E a maior trend ou meme aqui deste vídeo é justamente inspirado nesta imagem que vocês estão vendo aqui, né? O Riatos aqui, Zamael, publicou este desenho aqui, inspirado nesta fotografia, que deu a muitas pessoas muitas ideias interessantíssimas e foi, pelo que eu entendi, o start inicial de uma grande trend que tá rolando no Twitter gringo lá dos ilustradores e desenhistas, como você pode ver aqui, com 155 mil curtidas na hora que eu tirei esse print, que agora já deve ter mais, né? Ele cita também a artista que fez esta versão aqui, e eu fui diretamente no Instagram dela ver mais sobre a produção dessa fotografia. Então você pode conferir lá Dolicart, que tem ali imagens que mexem com ilustrações e também com esculturas, muitas coisas assim com uso de, seja de silicone ou de técnicas de prostético assim de cinema, sabe? São coisas realmente muito interessantes, algumas que não dá pra mostrar no YouTube. Então vá com cuidado lá, mas assim, é impressionante o trabalho que ela executou aqui fazendo a construção dessa máscara, que foi inspirado também em um outro artista, que é essa arte aqui. Essa foi a arte inicial que deu a inspiração para ela fazer. Então é uma trend que já tá vindo aqui, né, de uma cadeia de inspirações. Mas deixa eu mostrar mais uma coisa. Aqui tem um pouquinho do processo da construção dessa máscara, né, que é muito legal, toda essa parte do trabalho de artes plásticas mesmo aqui, e de como cada uma dessas rachaduras e defeitos, né, da quebra dessa máscara, que parece ter um aspecto de porcelana, mas claramente não é feito desse material, né, é feito de um material muito mais maleável, mais fácil de trabalhar. Impressionante o nível de aleatoriedade que ela conseguiu trazer para essas marcações e quebras, né, e cortinhos. O resultado é uma peça, assim, realmente muito impressionante, muito divertida. E vamos ver, então, as variações que foram construídas em cima disso. Aqui eu fiz uma seleção aqui que vocês podem ver, ó, de várias ideias que rolaram com isso daqui, que são, né, essas artes aqui inspiradas em personagens de anime, utilizando o conceito dessa imagem para revelar esses dois aspectos, né, talvez a face externa que esses personagens apresentam
dão ao mundo e algum aspecto interno que eles escondem, né? Muitas vezes são as dificuldades, são ali pensamentos sombrios, ou simplesmente a canseira da existência desse universo. O outro lado é a versão polida, né, que a gente apresenta. Como diria aquele cara no filme do Máscara, todos nós usamos máscara, alguns mais do que os outros, para sobreviver nesse mundão de meu Deus. Olha esse aqui, um clássico menino, né, um menino tão educado, tira notas tão boas na escola. Quem poderia imaginar que ele dava maçã pra Shinigami? Quem poderia? Esse outro aqui do Illumi também achei muito legal, especialmente porque aqui conseguiu trabalhar muito bem, acho que um aspecto que era muito legal dessa trend, que é a ideia de fazer a parte da máscara, ou seja, aquilo que tá pintado sobre a máscara, parecer bastante cartoonizado em contraste com a parte interna, que é mais realista, né? No caso da fotografia, isso é muito mais fácil de se fazer, porque a pessoa é de carne e osso e o que tá na máscara é, de fato, o desenho em cima de uma superfície. Mas é fácil, dentro desse processo, você acabar criando uma sensação de tridimensionalidade um pouco exagerada em cima da parte da máscara, o que também funciona e tem o seu apelo. Mas eu gostei muito dessa aqui, e também brinca com essa ideia de, pô, a representação mais amigável e brincalhona de um personagem dentro de uma obra, né? A versão mais chibi e mais fofinha, assim. O Saitama é um exemplo maravilhoso disso também, né? Que ele dentro da própria obra, trabalha muito bem essa dicotomia do lado idiota e do lado mais sério dele. E aqui tem outras execuções muito legais também, da mesma trend que já está rolando aí, tem várias publicações com muitos likes e curtidas. Acho que o que mais pegou e funcionou na galera é que a representação são personagens famosos de anime, com um conceito visual muito interessante e uma execução que, graças à inspiração fotográfica, permite um ângulo muito legal que já está comprovado, né? Então é uma releitura muito interessante deste desenho aqui, que também foi relido mais uma vez por essa artista aqui da Dolly Cart. Porém, eu fiquei curioso. Quem que fez esse desenho? O desenho original, eu quero saber. Porque aqui no Instagram da Dolly Cart eu não consegui achar logo de cara. Apesar que no fundo dos comentários algumas pessoas comentam sobre isso. Mas estava difícil de achar. E eu quero compartilhar com vocês também como é que foi a minha pesquisa para descobrir quem que fez essa arte. Ah, e antes de mostrar para vocês como é que foi a minha pesquisa para descobrir quem que fez essa arte, eu fiz a minha própria versão usando a personagem original aqui do canal, a Coelha, e eu quero muito mostrar para vocês já, segura. Um dos motivos das pessoas não darem os créditos aos artistas quando republicam uma imagem por aí é justamente porque não conseguiu encontrar. Eu quero provar que é possível. Só às vezes é bastante difícil, mas é possível. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma busca reversa de imagem dentro do Google, e lá eu encontrei várias versões diferentes dela, até topar com esta daqui que parecia ser de um clipe musical. Eu falei, talvez alguém tenha colocado nos créditos alguma coisa, mas não era um vídeo no YouTube ainda, era um site de letras de música, não sei da onde, eu não sei o que tá escrito, mas tem coisas em coreano. Ali tinha um vídeo no YouTube, dentro dos comentários desse vídeo tava falando que o artista chamava-se Kikujo, mas que agora respondia ali pelo nome de Joyce, que era o novo nome artístico, e o trabalho era muito legal. Procurei pelos nomes e encontrei este vídeo aqui no canal de Matthew Bruce, fazendo essa entrevista com este ilustrador. E lá, em algum momento do vídeo, tem um trecho que mostra o desenho original feito no papel ali no cenário, apresentando isso. Esse vídeo já é de 2017, então essa arte tá há algum tempo na internet. Porém, eu queria a imagem inteira oficial dessa ilustração, e eu não tinha achado em nenhum lugar, só essas reinterpretações e remodelagens dela. Então, no Instagram de Joyce, eu encontrei quase nada, mas procurando no Facebook, tinha uma publicação de uma página chamada Artinal, que em 2017 publicou esses trabalhos e, inclusive, esta imagem escaneada por completo, que mostra ali o conceito, né, dessa máscara kawaii rachada. Ali em cima dá pra ver que a máscara ainda estava inteira, e agora aqui a outra parte dela acabou de despencar, né? Se você joga no Google e pergunta quem desenhou, as IAs respondem que é uma imagem do Junji Ito, e faz sentido, porque parece com o trabalho dele, no sentido de ter um elemento dark de terror, um pouco fantasioso, junto com uma estética de finalização. Mas eu olhei assim, eu falei, não acho que é, e eu queria ir mais a fundo, e aqui está, viu? Não é tão difícil assim, você só tem que estar disposto a gastar uma hora entrando em um monte de links. Apesar de que tinha gente já falando quem que era o autor ali em outros lugares mais cedo, né? Dava pra ter achado mais fácil essa informação, mas eu consegui assim. Para concluir
concluirmos então, pessoal, esse vídeo, tenho aqui o processo acelerado que eu gravei direto no Clip Studio Paint, que é aquele processo, né, do time-lapse que deixa você gravar cada uma das ações que você faz dentro do programa, ao invés de capturar a tela em si. Então aqui a gente não vai ter tela girando, tela bagunçando, nem nada. É uma maneira diferente de trazer esse conteúdo aqui pra vocês, e como eu queria algo um pouquinho mais rápido, eu acho que faz sentido, né? Esse trecho aqui acelerado tem mais ou menos 4 minutos e mostra todo o meu processo aí pra fazer a minha personagem, a coelha, dentro dessa trend. O que eu tentei fazer? Eu queria muito capturar o aspecto de texturas e da diferença de texturas que tem entre a máscara e o que está desenhado em cima da máscara e o realismo ali daquele outro olho que tá ali por trás, né? Então aí vocês estão vendo, né, uma técnica que consiste em pintar uma base bastante neutra e branca e depois aplicar cores por cima com Multiply, que no meu curso de introdução à pintura eu apresento como a técnica do dragão branco. Muita gente chama de Occlusion Painting, tem outros nomes por aí, mas essa é a ideia de pintar primeiro uma base e em cima disso adicionar cores, né? Aí eu já tô trazendo um pouco mais de iluminações e brilhos ali pro cabelo, porque o cabelo dela também é bastante branco, né, da coelha, então não teria muitos problemas em já fazer essa etapa aqui. O que eu tava bastante interessado também era construir um senso de iluminação muito fidedigno à referência, assim. Então eu sempre fiquei fazendo boas conferências, indo e voltando ali na imagem, na fotografia original, pra ver se eu tava conseguindo capturar tudo isso, né? E a parte aqui que eu mais queria que desse certo era a impressão de que esses olhos e essa boca que estão ali na máscara parecessem desenhos, né? Coisas que foram feitas ali, rabiscadas por cima, talvez com lápis de cor ou algo do gênero, né? E dá pra ver que no processo original ali da Dolly Kart de fazer essa máscara, houve, né? Se você der zoom ali, você vai ver que tem um nível de detalhes muito saboroso ali em tudo que foi feito, né? Então eu acho isso realmente, assim, muito legal. Eu fiquei muito feliz de ter essa imagem como referência, serviu como um grande estudo. Eu acho que, né, essa imagem não vai rodar o mundo que nem as outras lá rodaram, especialmente porque não é um personagem muito famoso e não tem tanta conexão, mas eu acho que vocês vão se divertir com ela. Eu me diverti fazendo, né? Uma das coisas que vocês viram aí, ó, que eu fiz justamente pra deixar essa parte desenhada mais parecendo algo que está em cima de uma superfície e não algo real, foi diminuir um pouco o contraste, né, daquela parte escura que eu desenhei ali. Então, tanto a boquinha quanto os detalhes do olho, eu dei uma matada nesse contraste aplicando essas texturas por cima, né? Aí eu usei uma camada em hard light também para colocar essa parte mais avermelhada aí do desenho. Outra coisa que eu fiz também que eu gostei aqui, que me diverti bastante, foi de pensar no uso de texturas do pincel. O pincel que eu usei é um Carré Esquisite, que é um daqueles que tá num pacote de pincéis texturizados que tem linkado lá no meu site do brushrush.com.br, na barra de recursos. Ele é um conjunto de pacotinhos lá que tem de graça lá na Asset Store da Clip Studio, e eu usei esse carré esquisito quase que exclusivamente nessa arte toda pra fazer essas texturas. Ele deixa pequenas bolinhas e pontinhos, né, em tudo que ele faz, e junto com o meu brush de rascunho eu também usei pra fazer traços mais fininhos, e aí eu consegui equilibrar todas essas sensações aí no desenho, e eu fiquei bastante feliz com o resultado, me diverti muito com este processo aí, e eu espero que vocês sintam-se inspirados para fazer a sua própria versão. Quem sabe você consegue emplacar aí um personagem mais famoso, quem sabe? Ou, se não der isso, pelo menos vir aí um belo estudo de desenho de texturas e também de tridimensionalidade e luz específica, né? Que é essa luz quase que a iluminação de um flash, né? Que produz essa sombra projetada dura da máscara contra o rosto. E esse brilho especular na máscara também, que é muito legal. Muito pano pra manga para quem gosta de estudar desenho e pintura. E esse é o nosso resultado, pessoal, da ilustração aqui do vídeo de hoje. Era pra ser um vídeo mais rápido ali com os negócios e tal, só com os memes. Eu não me aguentei, eu tive que fazer uma ilustração aí, porque essa última trend realmente tava muito interessante pra mim. Quem sabe se você quiser participar e pegar, sei lá, um personagem mais famoso, dê resultados aí pra você nesse sentido de atenção em redes sociais. Se você tiver interessado só no estudo, aqui tem pano pra manga, viu? Tem um assunto muito legal pra estudar, com uma referência fotográfica excelente, muito bem feita e cheia de textura, cheia de detalhes pra gente se inspirar. Se você quiser aprender alguma coisa de arte comigo, dá uma olhadinha no meu site brushrush.com.br, que lá tem o meu baú de descontos para você ganhar 5% de desconto em qualquer um dos cursos do canal, além de você poder assinar ali para não perder as futuras grandes promoções que vêm por aí. E a gente se vê muito em breve, pessoal, no próximo vídeo. Até lá, valeu e falou!